Pode até parecer história de filme. É quase inacreditável que ainda existam tribos indígenas que não têm contato com o mundo civilizado. Mas elas existem e ainda mantêm suas tradições e costumes milenares. Sentineleses. Se algumas tribos podem aceitar a visita de pessoas de fora, outros não aceitam de jeito nenhum. Esse é o caso dos sentineleses, que são considerados o último grupo do mundo que não mantém nenhum tipo de contato com qualquer outra tribo ou pessoas de fora. Essa tribo fica na ilha Sentinela do Norte, na Baía de Bengala, no Oceano Índico, e está a mais de 1000 quilômetros de distância de qualquer porto da Índia. Há mais ou menos 60 mil anos atrás, imigrantes vindos da África levaram esses povos que hoje em dia vivem em uma pequena área de floresta e mantêm sua tradição de caçadores e coletores. Até hoje não se sabe que língua eles falam, nem a quantidade exata de pessoas que formam essa tribo. Mas sem dúvidas os corajosos que tentaram se aproximar sentiram na pele que são índios excelentes com o uso de arco e flecha, sendo que o último caso conhecido foi de um missionário americano que em uma visita ilegal conheceu a falta de hospitalidade dessa tribo. Ali não dá para pensar nem em naufragar. Suri. No sul da Etiópia, no Vale do Rio Omo, existe uma tribo que nunca está no mesmo lugar. Os índios usam o rio para garantir seu sustento. Além disso, a tribo tem seus próprios rituais e leis e são muito cuidadosos com o seu território. Estão sempre armados e ornados com pinturas no corpo. Chegar até eles não é fácil. A região que habitam é praticamente impossível de andar. Ela é cheia de obstáculos e infestada de mosquitos e hipopótamos. Os rituais dos Suri também não são nada agradáveis de assistir, já que são extremamente violentos e com muito sangue. As pessoas que já presenciaram esse tipo de situação relatam que as lutas são disputadas com bastões e acontecem para resolver diferenças e manter a ordem na tribo. Durante o combate é permitido quebrar ossos e até mesmo ferimentos fatais. Outro costume que pode assustar muita gente é o de beber sangue ainda quente de vacas, que é colhido diretamente do pescoço do animal. Sem dúvidas, são uma tribo muito apegada às suas tradições. Apesar disso, ao contrário de muitas outras, são uma tribo mais sociável e receptiva a pessoas de fora. Mas com tantos hábitos chocantes para nós, talvez seja melhor deixar eles quietinhos por lá mesmo. Corubos. Os corubos fazem parte de um grupo muito restrito de índios brasileiros que vivem na parte mais baixa do Vale do Javari, na região oeste da Bacia Amazônica. É uma tribo muito pequena, com apenas 150 integrantes que vivem completamente isolados. Essa é uma tribo que foi descoberta há muito tempo atrás, mas os homens brancos não eram bem-vindos. Foi só em 1972 que a primeira tentativa de contato pacífico aconteceu. E mesmo assim, a FUNAI perdeu 7 funcionários enquanto tentava estabelecer relações nos anos seguintes. Os costumes dos corubos são interessantes e perigosos. Eles usam dardos venenosos como arma de guerra e vivem em ocas comunitárias. Além disso, vivem de caça de peixes e outros animais e da plantação de mandioca, milho e colheita de frutas na região. A tribo viveu uma disputa interna que causou uma separação entre eles. A parte maior ainda vive isolada e a outra, com apenas 20 membros, convive bem com as tribos vizinhas e com a FUNAI. Mas mesmo assim, o pouco que se sabe sobre essa tribo é que eles ainda preferem manter sua privacidade e matam qualquer invasor que pise em suas terras. Mashcopiro. Os Mashcopiro são uma tribo que vive no sudeste do Peru, em uma área afastada da floresta amazônica, perto da fronteira com o Brasil. Depois de terem sido caçados e abatidos ao longo de muitas décadas por homens brancos atrás de seringueiras, atualmente existem apenas 800 integrantes desta tribo. Esses índios vivem em casas feitas de madeira no meio da floresta, usam lanças e conseguem produzir álcool a partir de frutas colhidas na região. Eles conhecem bastante o homem civilizado e por isso, essa tribo é conhecida por atacar e matar, se perceber alguém como ameaça. Nos últimos tempos, eles têm aparecido mais perto de grandes rios porque vivem com falta de alimentos. E não é de se estranhar que essa situação deixa eles ainda mais violentos e desconfiados. Contudo, turistas não autorizados legalmente conseguiram fazer fotografias com esses povos. Tem gente muito corajosa e gosto pra tudo no mundo.
Coruai. Talvez tão assustadores quanto os sentineleses são os Coruai, já que são uma tribo de canibais. Os Coruai vivem na Papua Nova Guiné, em cabanas que ficam suspensas nas árvores, tipo o Tarzan mesmo. Eles fazem isso para se protegerem de enchentes que são muito comuns na região e de insetos perigosos. Para construir as cabanas, os Coruai escolhem uma árvore bem forte, que será a base central, e depois tiram toda a folhagem. O piso, as paredes e o teto das cabanas são feitos com folhas de palmeiras. Além disso, elas são bem grandes e em cada uma pode morar até 12 pessoas de uma vez só. Em relação ao canibalismo, não é algo que acontece o tempo todo. Na verdade, esse ritual está ligado a uma crença espiritual, já que eles não acreditam em doenças, e quando uma pessoa da tribo fica doente, eles acham que é um espírito do mal. Então, fazem um ritual para tirar a vida da pessoa doente com uma flecha de osso de alguma ave nativa. Cozinham ela e servem aos outros integrantes da tribo. Nessa cultura, o canibalismo é um ato de justiça que vinga a pessoa que foi atacada pelo bruxo. De qualquer maneira, é um lugar que você precisa estar muito saudável para visitar. Agori. Os Agori são na verdade uma ordem hindu, um sistema de crença, mas com costumes tão diferentes que merecem lugar nessa lista. A maioria do Agori são pessoas de classes baixas da sociedade, são pessoas simples que vivem bem com a natureza. Eles meditam, dormem, andam nus e saem do isolamento somente durante os principais festivais do hinduísmo, a cada 12 anos. O estranho deles é que vivem em campos de cremação e esfregam cinzas no próprio corpo. Além disso, comem carne humana e usam ossos como tigelas. Mesmo com esses costumes um pouco assustadores, a palavra Agori significa não aterrorizante. Tudo o que eles fazem é acreditando que vão evoluir espiritualmente, inclusive o canibalismo, que para eles traz um estado elevado de consciência. Eles vivem isolados e não confiam em pessoas de fora, não mantêm contato nem mesmo com suas famílias. Apesar disso, eles não rejeitam nem odeiam ninguém ou algo. Acreditam que tudo é manifestação de um ser supremo. Índio do Buraco. Em meio a essas tribos existe também um indígena solitário. Acredite ou não, ao contrário do costume desses povos, o índio solitário forma sua própria tribo de um homem só. Ele vive na Amazônia há 22 anos completamente sozinho, depois que sua tribo foi dizimada e só ele sobreviveu. Ele é conhecido como Índio do Buraco e some dos radares com frequência e aparece com a mesma facilidade. Ele carrega consigo os costumes e a linguagem do seu povo e estabelecer contato com ele seria como descobrir um tesouro escondido. Mas não se engane, como ele passou por uma experiência muito violenta, sua visão de mundo é de um lugar muito perigoso e qualquer tentativa de aproximação é rejeitada com flechas certeiras. Só os drones da FUNAI conseguem cuidar dele, fazendo o possível para o proteger de ações externas. E assim é mais seguro para os dois lados. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!